A ala tradicional, né, não tinha isso, né? Era uma coisa linear. Era a mesma doutrina, o mesmo escopo para todo mundo. Então, esses espíritos territoriais, eles permeavam no Egito porque eles eram adorados ali. Tinham rituais de adoração a eles. Não eram permitidos para eles se eles quisessem ir para América do Sul, por exemplo. Não, eles eram Mas territoriais cada um ali. tinha o seu. Na América do Sul você tinha outros deuses. Tem que ver assim, cada povo tinha os seus espíritos, seus deuses, seus principais poderes de adoração, né? E aí era engraçado que os deuses de cada religião era o demônio da outra religião. Por exemplo. Então os Asuras e os Madras, eles estavam ali onde é a Turquia hoje. Então, para os Asuras, se você for ver pelo ponto de vista da Índia, os caras eram anjos. E pelo ponto de vista da Turquia, eles eram demônios. Tem o mesmo nome. E os outros eram demônios para um e anjos para o outro. E o povo tá em briga até o dia de hoje, né? Então a gente vai ter um monte de relato de anjo, demônio ensinando coisa, anjo ensinando eu queria entender coisa. mais essas coisas de portais que vocês estavam falando, tipo Stonehenge, pirâmides. No globo terrestre tem quantos? Milhares ou dezenas? Não, acho que centenas. Centenas de pontos. Tem os maiores e os menores. Eles formam as linhas de lei. Isso. São linhas que é praticamente como se fossem os chakras humanos, só que no planeta. Então você vai ter ali Stonehenge. O que acontece é que na Europa, hoje em dia, a maioria de onde era pontos de pedra, a igreja foi lá e derrubou e construiu uma igreja em cima. Mas quebra então, esse portal ou continua? Não, eles aproveitavam. Ah, tá. Então eles chegavam, você tinha lá um portal de pedra que você usava, a igreja ia lá e pegava, derrubava tudo e construía uma igreja no exato mesmo ponto. Porque sabia que tinha alguma Porque sabia coisa que lá, tinha ali um ponto energético. Então, na Europa é fácil de traçar tudo. Aqui no Brasil é muito difícil, porque os jesuítas chegavam, derrubavam as pirâmides que tinha, os pontos de pedra, e não construíam nada no lugar. Então, os Piabiru, todos os pontos de pedra, perdeu-se Sobraram pirâmides em Manaus, Amazonas. Amazonas tem pirâmides lá, no meio da floresta. Tem, meio da e floresta. no sul só que, tinha. não deixam ninguém chegar perto, cara. Tem um documentário que eu vi, cientistas, arqueólogos, fotógrafos tentaram chegar perto. Eles dizem que tem índios hostis, que você não pode se aproximar, e outros que insistiram foram assassinados. Teve um fotógrafo que foi assassinado, um cientista também. Ele conseguiu chegar mais perto através de um rio, fotografou, na volta afundaram o barco dele e ele morreu. Porque tá no meio da mata e a mata meio é da mata. fechada. E no sul os caras destruíram as pirâmides. Porque elas eram construídas com aquelas pedras que eram... Aquela pedra que é formada com concha e tal. E aí os fazendeiros falaram assim que, porra, se descobrirem essas pirâmides aqui, vão tomar as terras, vão transformar em patrimônio e tal. Então os caras desmontaram todas as pirâmides, rasparam, deram pra gado comer. Destruíram todo o patrimônio histórico Manaus, que a gente tinha. O Hitler acabou mandando tropas para lá. Você encontra na internet, dá uma googada. Sim, porque tinha alguma coisa que chamava a atenção de Hitler. E Hitler era um cara que farejava tudo que era oculto, tudo que tinha poder. Ele acreditava que eles eram descendentes de Aldebaran, de uma outra constelação, né? E ele tinha muito ocultismo no nazismo, né? O nazismo e o ocultismo tem muita coisa. Estavam tentando várias coisas, né? Sim, tentavam de tudo. Telecinese. Exatamente. Caramba, que doideira. Ainda sobre as pirâmides, a intenção, quando colocavam o faraó lá, era de ele fazer a passagem também? Fazer a passagem. Era fazer um portal dimensional pro faraó. O faraó ia fazer o ritual. Dá pra fazer até nos dias de hoje, com a iniciação, só que o pessoal faz com enteógeno hoje. O que é isso? Uma erva, cogumelo, LSD. Você fica num lugar fechado, toma, e aí você sai do corpo, que é a prova viva de que você teve num outro lugar. Entendeu? Você não precisa, eu acredito em espírito e tal. Não, cara, você vai experimentar, você vai fazer o ritual, e aí você vai sair do seu corpo, olhar seu corpo ali, ver os outros espíritos, ver os caboclos, as entidades, ou os espíritos que for, e aí você vai conversar com eles, então você vai conhecer o lado espiritual, não achar. Por que... E aí o faraó voltava, e aí com essa... Voltava como? Ele voltava... Você volta como espírito, segue de volta o fio de prata e pum, voltou. E aí você sai e fala assim, porra, eu já vi, eu tive essa projeção e tal, eu conheci o outro mundo, isso aqui existe. É a diferença do cara que não é iniciado porque é iniciado. Esse fio de prata tem inclusive na Bíblia, né? Tem na Bíblia, em Eclesiastes. Sim, quando rompe o fio de prata, capítulo 3, quando rompe o fio de prata, você morre, acabou sua vida, é sua energia vital. É a ligação sim, com o seu espírito. Tanto é que toda a nossa memória
ela não está aqui no seu cérebro físico. Ela está numa espécie de HD externo que é o seu espírito. Né? Está numa nuvem? Está numa nuvem, isso. Boa. Oh. Quer ver, quando Jesus aparece ressurreto, ele está no corpo glorioso, a memória dele está preservada. Ele sabe quem ele é. Então ele não está preso no corpo físico. Não, ele escuta sem ter aparelho auditivo, ele enxerga sem ter o nervo óptico, ele fala sem ter as pregas vocais. Então toda a nossa capacidade mental está arquivada no espírito. Tanto que às vezes você pode lembrar de vida passada, outra coisa, é fazendo esse acesso ao Akashico. Rapaz, veio aqui um hipnólogo, né? Hipnotizou nosso amigo Max aí. Hipnotizou mesmo? Mano, e aí? Colocou uma tesoura, tá aí a tesoura? É uma tesoura que eles usam pra fechar veia, alguma coisa. Pra cirurgia. Pra cirurgia. O negócio, ele apertou assim, tem 4 níveis, ele apertou no 1. Já doeu pra caramba. No dele foi o 4. Ele saiu, não sentiu nada, e depois vidas passadas, que a gente não sabe se é vida passada ou outra coisa. E ele descrevendo, tô num barco, tô não sei o quê. Que, claro, pode ser várias explicações, mas, cara, não deixa de ser uma coisa curiosa, absurda. Mas só pra encerrar... Tipo, a vida passada, então, às vezes a gente pega coisa, tipo, na Jurema é muito comum o cara fazer o ritual. O que é Jurema? Jurema é um tipo de ritual com enteógeno que tinha dos índios. Depois a gente fala, não tem muito a ver aqui. É um tipo de ritual que você faz. Xamânico. O xamânico, o mestre chega e fala, meu nome é fulano, eu morri em tal lugar, eu tô enterrado em tal lugar. Ele falava, eu tô com moeda no E aí o cara tem Holanda. que ir até lá e confirmar se o cara falou a verdade ou não. Caramba. Mas por que os demônios se apresentavam, por exemplo, para os egípcios com cabeça de pássaro, cabeça de lobo? Pois é. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí o que o diabo faz? Ele deforma isso, ele cria uma imagem zoomórfica, meio homem, meio animal. É sempre animal, né? É, sempre uma mistura zoomórfica, né? Para você adorar aquela figura deformada, né? Então, é uma maneira de profanação. Os nomes que você falou, Baal Baal é uma sigla, né? Que remete a 4 grandes príncipes do inferno. Ah, é? Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Né, os 4 grandes, segundo a doutrina satânica que eu fiz parte. Os principais príncipes do inferno. Tá na Bíblia também, Baal? Baal aparece na Bíblia, aparece sim. Também. Ele é uma divindade. De outro povo. Qual que é do dinheiro? É um Mamon. Aí, então, vamos entrar nesse assunto. O poder maligno, ele tem poder sobre o dinheiro no mundo? Sobre a circulação, de alguma forma? Na verdade, você, dentro de uma seita, né, tem pessoas... Não é que você ganha dinheiro assim, ganha na loteria, ou de repente... Um demônio vai te fazer... Essa é a ideia que as pessoas têm, né? Aquela coisa estereotipada, você já mergulha...